hoje está começando. As investigações mostram que o comércio clandestino do cobre, desses cabos aí, se tornou uma fonte de renda para traficantes, milicianos que atuam no Rio. E não é só no Rio que esse tipo de crime vem se tornando cada vez mais frequente. Dados aí do setor mostram que o volume de cabos de telecomunicações furtados ou roubados, esse volume cresceu 14% no ano passado no Brasil. Foram 4.700.000 metros. Também teve operação no sul do país contra uma quadrilha que trazia para o Brasil cigarros falsificados e contrabandeados do Paraguai. A Polícia Federal chegou até os criminosos depois de rastrear e apreender uma carga enorme do produto em Santa Catarina. Vamos ao vivo com a repórter Letícia Ferrari. A Letícia atualiza tudo aqui pra gente. Letícia, bem-vinda e boa tarde para você. Oi, Trali, boa tarde para você, boa tarde a todos. Olha só, os agentes encontraram mais de R$200 mil em dinheiro vivo em endereços ligados a essa quadrilha no interior do Paraná. Mas toda essa investigação começou aqui em Chapecó, oeste de Santa Catarina, depois que a Polícia Federal apreendeu R$500 mil de maços de cigarro no ano passado, avaliados em R$2 milhões. Então, os policiais rastrearam essa carga e chegaram até a organização criminosa. Hoje, eles saíram bem cedo para cumprir os mandados de busca e apreensão em Realeza, no Paraná. Nos endereços, os agentes encontraram bolos de dinheiro. E num desses endereços tinha mais de R$100 mil. Mas eles também apreenderam celulares usados pelos investigados, caixas de cigarro contrabandeado, radiocomunicadores e uma espingarda sem registro. Um homem foi preso em flagrante. E essa investigação apontou que as cargas entravam no Brasil pela região de Foz do Iguaçu, que fica próxima à fronteira com o Paraguai. A operação de hoje vai ajudar os policiais a mapear todos os envolvidos nesse esquema. E os suspeitos podem responder por contrabando e associação criminosa. Trali. É uma situação bem grave, né, Letícia, no Brasil todo. Infelizmente, esse tipo de crime tem aumentado. Eu faço reportagens, já fiz muitas reportagens sobre isso. Comecei a fazer reportagens sobre contrabando de cigarro 20 anos atrás, em 2003. E fica muito claro para quem trabalha nesse tipo de investigação que por onde passa esse cigarro contrabandeado, passa droga, passa arma, passa eletrônico também contrabandeado, ou seja, é um esquemaço, né, que movimenta o crime organizado e leva muito dinheiro aí para esses criminosos. Obrigado, um ótimo trabalho para você. O governo do Rio de Janeiro começou a transferir 6 criminosos que estavam no complexo de Bangu para presídios federais. Vamos juntos aqui então acompanhar. Todos eles são presos acusados de homicídio e de participação no tráfico de drogas e milícia também. E agora estão indo para Catanduvas, penitenciária aí de segurança máxima no Paraná, e também para Mossoró, no Rio Grande do Norte. De acordo com o governo do Rio, eles chefiam e comandam quadrilhas e provocam instabilidade na segurança pública porque conseguem comandar essas quadrilhas de dentro das cadeias. A polícia montou uma grande operação para garantir a saída de Bangu até o aeroporto internacional do Galeão. A lista de presos que o governo queria transferir tinha 31 nomes, mas uma parte conseguiu liminares na justiça para continuar no Rio de Janeiro. Essa maldição de telefone celular, né, que pega muitas vezes melhor dentro do presídio do que do lado de fora. Como é que pode ainda no Brasil, né, tanto preso, tanto criminoso dentro da cela, passar o dia inteiro no telefone celular? Polícia Rodoviária Federal identificou os trechos de estradas onde é mais perigoso viajar. Eles correspondem a apenas 4% de toda a malha rodoviária federal. Mas, veja isso, concentraram 30% de todos os acidentes graves nos primeiros 5 meses deste ano. Muito movimento de carretas e misturado ao trânsito da cidade está a imprudência. Este motorista segue pela pista da esquerda, o que é proibido para caminhões.
Este trecho da BR-381 em Betim, na região metropolitana de BH, é o mais perigoso de Minas, segundo o levantamento da Polícia Rodoviária Federal. Aqui aconteceram 113 acidentes graves, só entre janeiro e maio deste ano. No mesmo período do ano passado, 109. Eventos evitáveis e que também são participativos das condições de saúde mental e psicológica desses motoristas. Como bom mineiro, seu Antônio diz que quando vai para o volante, vai devagarinho, sempre com olhar desconfiado. Manter a distância do veículo que está à minha frente e ando com cuidado. Sou aposentado, tenho 50 anos de profissão, estou aprendendo a dirigir até hoje. Então, a maior parte dos acidentes é imprudência no volante. Aê, seu Antônio, é isso aí. Isso se chama amor próprio. O senhor tem amor à própria vida e toma todo o cuidado necessário aí quando está no volante. O Ministério dos Transportes diz para a gente aqui em nota que quando a atual gestão assumiu a pasta, encontrou a maior parte da malha rodoviária sob administração federal e aí coberta por contratos de manutenção, mas sem dinheiro para conseguir executar esses contratos. E diz o Ministério que desde janeiro já foi possível retomar cerca de 1.000 contratos que estavam parados ou em ritmo lento. Os motoristas ainda enfrentam dificuldade para enxergar por causa daquela fumaceira do incêndio no lixão de Teresópolis. Incêndio que ainda não foi completamente extinto. Você acompanhou esse drama ontem aqui com a gente? Vamos lá então, olha. Na escuridão da madrugada era possível ver ainda de longe o clarão do lixo queimando. O trabalho dos bombeiros foi interrompido durante a noite por segurança. A Prefeitura de Teresópolis informou que ainda existem focos de fogo, mas que eles são menores e geram menos fumaça do que ontem. As aulas continuam suspensas e está mantida a recomendação para que as pessoas usem máscara. Mesmo com incêndio, o lixo continua sendo despejado no local. Esse lixão foi interditado em 2018 e voltou a funcionar graças a uma decisão judicial. A Prefeitura de Teresópolis informou ontem que, em 2 anos, o lixão vai ser substituído por uma usina de reciclagem. Tem que correr com essa usina, né? Quem sabe fazer isso em menos de 2 anos para o bem, né? Para o bem da saúde da população. Chuva forte inundou partes do Recife, provocou alagamentos no Recife também, deslizamentos de terra em regiões, nessa região aí da metrópole toda, na região metropolitana. E mais cedo, bombeiros encontraram o corpo de um homem que morreu quando ele tentava atravessar um túnel alagado. Boa tarde para você também que está com a gente. É normal chover tanto assim por lá? Trali, principalmente naquela faixa, né, mais do litoral. Ela fica mais presente, essa chuva, nas cidades que estão ali perto do litoral nordestino. Então, entre a Bahia e o Rio Grande do Norte, ventos úmidos que costumam soprar do mar nessa época ajudam na formação das nuvens carregadas. Então hoje pode vir mais chuva para esses lugares? Pode vir, Trali. A gente mostrou ontem isso já, estamos falando há algumas semanas, né? Eu te mostro em detalhes aqui exatamente os locais do país com essa chuva mais forte, principalmente no Nordeste, né? Então entre aqui o litoral da Bahia, do Rio Grande do Norte, passa aqui até o Maranhão e também invade boa parte do Norte. Olha só Boa Vista, 50 milímetros hoje, é muita coisa. Natal com 30, João Pessoa 30 e Recife 30 também. E já em Belém é menos chuva hoje. Essa chuva vai vir em pancadas, né, em forma de pancadas, podem ter raios. 10 milímetros e 33 graus de máxima, agora o céu azul por lá. E você viu que o amarelão estava dominando ali o nosso mapa, né? Isso significa tempo seco, sol bombando, por causa dessa massa de ar seco que está no meio do Brasil. Então, esse amarelo, esse sol pega aqui do interior do Nordeste até o Centro-Oeste e o sul do Brasil também. Aliás, Cuiabá está na área de umidade do ar baixíssima hoje, chegando a apenas 12%, máxima de 34 graus por lá. Teresina, Palmas, Curitiba, você vai olhar aqui comigo, São Paulo e Rio de Janeiro também estão aí com essa massa de ar seco em cima, sem praticamente nada de nuvens e umidade bem baixa. BH é um desses casos, está bem seca a cidade, só 40% de umidade do ar, 27 graus de máxima. Aliás, não dá uma boa chuva por lá, Trali, desde o dia 29 de abril, quase 2 meses.
O problema é que com esse tempo muito seco, o risco de incêndio, de fogo, de queimada aumenta bastante, né? Aumenta, comentamos sobre isso ontem também. Olha esse mapa aqui, ó, risco muito alto em toda essa área que está em vermelho. E quanto mais escuro o vermelho, mais fácil de pegar fogo. E a tendência é isso se intensificar ao longo das próximas semanas, porque como você vê aqui, ó, o inverno é a estação em que chove muito pouco no centro-oeste, no sudeste, em partes vão diminuindo aqui no meio do ano. Isso aqui significa pouca chuva nessa estação, consequentemente mais queimadas. Agora, ontem você comentou de uma frente fria que vai começar a subir vinda do sul do país. Não tem chance dela levar chuva para essas regiões tão secas? Para essas regiões não, Tralha. Ela vai ficar mais afastada pelo oceano, subindo, né, do Rio Grande do Sul e chegando ao sudeste. Então essa chuva ela vai pegar mais o Rio Grande do Sul amanhã. Depois chega a São Paulo, mas muito fraca. Olha só, Bagé com 20 milímetros amanhã, Porto Alegre com 15 e Criciúma, no sul catarinense, só 5 milímetros. Passa um pouco afastado. Valeu, Thiago. Muito obrigado. Valeu. Amanhã a gente traz detalhes dessa virada, principalmente aqui para São Paulo. Tá bom. Obrigado e até amanhã. Valeu. Fala agora de um assunto que tem deixado muita mãe e muito pai agoniado. Por causa do aumento de casos de doenças respiratórias em bebês e em crianças, o Ministério Público recomendou para o governo de Pernambuco que abra mais leitos de UTI pediátrica e que reforce também com urgência a vacinação. Mateus tem 46 dias de vida. Passou os últimos 5 internado na enfermaria do Hospital Estadual Jaboatão Prazeres, na região metropolitana do Recife, aguardando uma vaga numa unidade de terapia intensiva. Só hoje de manhã, ele foi transferido para uma UTI em um hospital do sertão do estado. É desesperador. Você vê seu filho precisando de UTI, seu filho morrendo e você não tem recurso, não tem. A rede estadual de hospitais de Pernambuco tem 111 vagas de UTI neonatal e 219 pediátrica. Todas estão ocupadas. 139 leitos de pediatria foram abertos nos últimos 2 meses. De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, hoje, 106 bebês e crianças estão na lista de espera por um leito de UTI. 70 deles estão com síndrome respiratória aguda grave. Hoje completa uma semana que o governo do estado decretou situação de emergência em saúde por causa das elevadas taxas de ocupação dos leitos de UTIs pediátrica e neonatal. Outros 3 estados também decretaram situação de emergência. No Acre, os 10 leitos da UTI do Hospital Infantil estão ocupados. A unidade de cuidados intermediários está com 60% de ocupação. A enfermaria, com 90%. Todos os leitos do Hospital da Criança e do Adolescente do Amapá estão ocupados. Em Santa Catarina, as UTIs neonatais estão com quase 88% das vagas ocupadas e as pediátricas, 82%. Diante do surto de doenças respiratórias em Pernambuco, representantes do Ministério Público e da Secretaria de Saúde se reuniram para avaliar as medidas que vêm sendo adotadas para resolver o problema. O Ministério Público recomendou que o governo reforce a vacinação de bebês e crianças e abra vagas em enfermarias e UTIs. O Estado ele teve que pensar em outras alternativas, adotar outras medidas para diminuir o impacto na fila de espera desses leitos de UTI. Uma dessas medidas é ampliar a vacinação das crianças para evitar o adoecimento e essa pressão que ocorre nesse momento da sazonalidade, né, no sistema de saúde. No decreto, o governo reconhece o avanço da síndrome respiratória aguda grave no público infantil, a superlotação das emergências e a necessidade de medidas urgentes voltadas à prevenção, controle e ampliação da rede de atenção à saúde infantil, com abertura de leitos em UTIs. O que a gente tem de indicador mais apropriado é o tempo de espera em fila, o tempo que a criança passa em fila esperando. E a gente observa que esse tempo vem reduzindo. Agora imagina, né, que sejam poucas horas, que seja um dia, agonia para um pai, para uma mãe que vê o bebê recém-nascido, um momento de alegria, de felicidade, precisando de um atendimento médico de urgência e a criança ainda na fila, o bebezinho na fila esperando uma UTI pediátrica. Então é urgente
que as autoridades façam alguma coisa para amenizar esse sofrimento e para acabar com essa fila de espera. Eu falo agora do processo criminal contra o chefe do grupo mercenário. Foi encerrado, isso de acordo com o Serviço de Segurança da Rússia. Yevgeny Prigozhin organizou um motim armado no fim de semana com os russos. Você tem acompanhado todo esse drama aqui. E eu tenho o prazer de receber ao vivo o nosso correspondente em Londres, o Murilo Salviano. Murilo, você obviamente está muito atento ao que está acontecendo. Te pergunto, o Prigozhin finalmente apareceu no exílio, né? Não está nem na Rússia e nem na Ucrânia. Bem-vindo e boa tarde. Exatamente, Trali. Boa tarde para você, para todos. Fim de mistério, né? O presidente belarrusso, Alexander Lukashenko, confirmou oficialmente agora há pouco que o Yevgeny Prigozhin, responsável pelo motim que abalou o governo russo, está em Belarus. 2 horas mais 1 minuto pelo horário de Brasília. Estamos de volta, sempre ao vivo com você aqui no Jornal Hoje. A Polícia Federal cumpriu hoje uma operação de combate ao garimpo ilegal em 13 estados brasileiros. E veja isso, entre os alvos está um tenente-coronel do Exército suspeito de passar para garimpeiros informações de ações, de operações na Amazônia. Foram 6 mandados de prisão e 8 de busca e apreensão. Em Manaus, a Polícia Federal foi para as ruas nas primeiras horas da manhã. Neste condomínio de luxo, a prisão era contra Bruna Souza da Costa, que fugiu. Ela é esposa de um homem preso há cerca de 3 semanas durante um flagrante da Polícia Federal. Segundo a PF, ele estava com ouro, sem documentação. Também em Porto Velho, Rondônia, onde uma pessoa foi presa, e Ponta Grossa, no Paraná. Joias, relógios e uma tiara de diamante foram apreendidos. Os objetos pertencem a Abimael Alves Pinto e à esposa. Ele é militar de alta patente do Exército, suspeito de vender informações sigilosas da atuação da polícia a garimpeiros que atuam na floresta amazônica. O tenente-coronel suspeito de receber propina serviu aqui na cidade de Manaus de janeiro de 2020 a julho de 2021 e chegou a ocupar o cargo de subcomandante do batalhão de selva do Exército. Mesmo depois de ser transferido para Ponta Grossa, no Paraná, ele teria continuado a vender informações sobre as operações policiais que ocorriam na região. Pelo menos 3 trabalhos da Polícia Federal foram prejudicados com o vazamento de informações. Durante a investigação, houve quebra de sigilo telefônico. Em mensagem de áudio, o tenente-coronel avisa sobre uma operação na região de São Gabriel da Cachoeira, na fronteira com a Venezuela e a Colômbia. Eu acabei de falar aqui com o meu camarada, tá? E a missão da 2ª Brigada, que é do pessoal de São Gabriel da Cachoeira, tá? Realmente tá subindo o rio naquela direção. Seria bom ele sair de lá por enquanto, tá? Cerca de 3 dias ele deve estar passando naquela posição, tá bom? Neste outro trecho, fala da dinâmica da atuação dos agentes. Ele tem 2 dias e meio para sair de lá, tá? De noite a gente não opera, então fala para ele aí que ele tem até quarta-feira aí para sair. E aí, quando ele puder voltar, eu aviso. A investigação começou em 2020, a partir da prisão em flagrante de um suspeito em Rondônia que transportava 60 gramas de ouro avaliado em R$ 18.600, sem qualquer documentação de origem lícita. Segundo a Polícia Federal, ainda não se sabe exatamente por quanto tempo o tenente-coronel Abimael Alves Pinto recebeu propina pelas informações. De acordo com a PF, ele começou recebendo em torno de R$20 mil por mês. Neste comprovante de recebimento, o valor chega a R$100 mil. O dinheiro era repassado à empresa da mulher do militar, que respondia pela organização, segundo a Polícia Federal. É uma prática extremamente prejudicial, visto que a região de Japurá é de difícil fiscalização pela região, por questões geográficas, e quando a gente consegue organizar operações que são extremamente caras para aquela região, ainda acontece a venda dessas informações e acabam prejudicando e ainda colocando em risco as equipes que estão no local, porque a partir do momento que você diz que a equipe está atuando, a quantidade de agentes que estão atuando, você coloca em risco os próprios integrantes da operação.
A PF investiga também a participação de outros agentes públicos e militares. Os suspeitos devem responder a crimes como usurpação do patrimônio da União, danos a organização e lavagem de dinheiro. Que escândalo isso, né? Nós não conseguimos contato com as defesas da Bruna Souza da Costa, do tenente-coronel Abimael Alves Pinto e também da esposa dele. O comando da 5ª Brigada de Cavalaria Blindada do Exército, onde o tenente-coronel atua, emitiu uma nota e disse o seguinte, que o inquérito corre sob segredo de justiça e que o Exército não vai se manifestar sobre investigações em curso. Um relatório divulgado hoje mostra que o desmatamento das florestas tropicais de todo o planeta aumentou em média 10% no ano passado. Aqui no Brasil, a situação da Amazônia é ainda mais preocupante. Imagens de satélite registraram uma perda de mais de 4 milhões de hectares de florestas tropicais em 2022 no planeta. É como se a cada minuto uma área equivalente a 11 campos de futebol fosse desmatada. A Global Forest Watch, plataforma que monitora a perda de florestas no planeta, alerta que a destruição aumentou 10% na comparação com o ano anterior. O Brasil concentra a maior parte do problema. A alta foi de 15%. É a maior taxa de perdas sem relação com incêndios desde 2005. O número é 3 vezes maior do que o segundo colocado, a República Democrática do Congo. E é aqui, na Amazônia, que a floresta úmida mais vem sendo devastada. As perdas contínuas comprometem o acordo firmado na COP26 para preservar os biomas. Em 2021, o governo federal anunciou a meta de zerar o desmatamento ilegal até 2028. Pode levar, em um futuro próximo, a um cenário de problemas na agricultura do país. Além desses impactos econômicos, é claro, existem impactos ecossistêmicos que são muito importantes, né? Para os animais, para a flora, enfim, para o próprio solo que perde produtividade. Segundo o relatório, o país tem cerca de 30% de toda a cobertura florestal do planeta e concentrou mais de 40% de todo o desmatamento registrado no ano passado. O desmatamento associado à substituição de florestas para as pastagens de gado e a construção de rodovias estão entre as maiores causas da devastação de áreas verdes, segundo os especialistas. A taxa de desmatamento em terras indígenas foi menor. Mesmo assim, o estudo aponta vários territórios ameaçados, entre eles a Pitereua, Caripuna e Yanomami. Florestas primárias são importantes para armazenar carbono, regular o ciclo das chuvas e proteger a biodiversidade. Nelas estão a maior variedade de espécies do planeta. Pesquisadores afirmam que para reverter os prejuízos é necessário um esforço coletivo. As ações que estão sendo tomadas, elas apontam que já está surtindo algum efeito na redução de desmatamento, mas é preciso intensificar, é preciso acelerar. Felizmente, os sinais que a gente está tendo agora, no começo de 2023, eles mostram uma mudança de tendência. Se espera que agora, no primeiro semestre, os dados de janeiro a junho, embora não tenha fechado o mês de junho ainda, eles mostram uma tendência de queda do desmatamento, que deve ficar entre 30% e 40% de queda nesse primeiro semestre, quando comparado com o primeiro semestre do ano passado. Agora, você tem que dar para a natureza a oportunidade dela respirar, né? Dela se recuperar, dela ressuscitar, né? Quando você faz isso, a natureza aos poucos vai começando, né, a tomar o espaço que foi tirado dela. O Ministério do Meio Ambiente disse agora há pouco que depois de 4 anos de desmonte das instituições ambientais, de janeiro a maio de 2023, ocorreu um aumento aí de mais de 100% dos autos de infração, dos embargos e também das apreensões. E um aumento de mais de 200% da destruição de equipamentos usados em crimes ambientais na Amazônia. Ainda de acordo com o Ministério, baseado aí em informações do INPE, de janeiro a maio, foi registrada a queda de 31% da área sob alertas de desmatamento na Amazônia, se a gente fizer uma comparação com o mesmo período do ano passado. O Ministério do Meio Ambiente diz ainda que atua junto com os estados
no combate aos crimes ambientais. Os vereadores de São Paulo aprovaram a revisão do Plano Diretor, que é uma lei que define as regras da cidade até 2029. A expectativa era que a Câmara corrigisse falhas do plano aprovado em 2014. Só que urbanistas criticam as mudanças. Essa foto é da estação Vila Madalena, bairro boêmio e turístico da capital paulista, em 2015. Veja agora, em 2023. Nesse recorte dá para ver 9 prédios a mais, agora por um ângulo mais aberto. O adensamento é visível. As paisagens ao lado das estações de metrô de São Paulo começaram a mudar depois da aprovação do atual plano diretor da cidade, em 2014. A ideia era trazer mais pessoas para áreas com transporte coletivo. O professor da USP, Nabil Bonduque, foi o vereador relator do plano diretor em 2014. Para ele, o plano original não atingiu o seu objetivo. Nós temos tido apartamentos muito grandes por um lado e por outro apartamentos muito pequenos. A média está sendo mantida, mas isso não é bom para a cidade. Então o plano diretor deveria fazer um ajuste exatamente para que a gente não tivesse a repetição dessa situação. Ontem à noite, os vereadores da capital paulista aprovaram por 44 votos a 11 a revisão desse plano diretor de São Paulo. Eles ampliaram de 600 metros para 700 metros a distância máxima para a construção de prédios de uma estação do metrô. Dos pontos e terminais de ônibus, o limite foi de 300 para 400 metros. Além disso, os vereadores autorizaram a construção de prédios maiores nos miolos dos bairros. As mudanças geraram críticas. Toda a defesa da verticalização concentrada ao longo do transporte coletivo, ela foi feita em função da tese de que ali iria poder morar mais gente, sobretudo ali ia poder acontecer moradia popular, que hoje acontece de forma precária nas periferias. Entretanto, esse modelo ficou muito claro, não ofereceu maiores oportunidades de moradia para quem mais precisa. E o novo projeto, ao invés de corrigir isso, deixa isso ainda mais radical. O vereador relator da revisão do projeto defende as mudanças aprovadas. A nossa ideia, nessa revisão que já estava prevista lá na lei original de 2014, é exatamente essa, de revisarmos o que não está dando certo. E a ideia é que nós tenhamos todo esse tipo de controle com essa produção maior de habitações de interesse social, principalmente para que leve aos eixos, não só mais próximo ao centro expandido, mas também ao eixo de transporte, para quem mais precisa do transporte. E a ideia é que nós tenhamos essa vigência de mais 6 anos, uma revisão e com a recuperação disso que estava dando errado. Eu estou a 700 metros da estação Vila Madalena. Por aqui, o valor das casas passa de R$1 milhão. O aluguel chega a 5 mil por mês. A calmaria e o silêncio dão até a impressão de que nós estamos numa cidade menor. Mas isso pode mudar com a revisão do plano diretor. Agora eu estou na frente da estação. Por aqui, o metro quadrado de um imóvel novo chega a custar 15, 20 mil reais. Um apartamento de 30 metros quadrados é vendido por 400 mil reais. Para quem pega 3 conduções para chegar ao trabalho, até agora o plano diretor não trouxe oportunidade de verdade. Então as oportunidades existem sim, tem essa selva de pedra aqui, mas não são para todos, né? Prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, do MDB, tem 15 dias para vetar ou sancionar as novas regras. São Paulo tem um déficit de habitação gigantesco, está faltando muita moradia popular, moradia para os pobres. Então, tudo que quem mora em São Paulo quer muito ver é construção de habitação popular de qualidade, né, para abrigar a população mais carente. A prévia da inflação ficou estável em junho. Vamos juntos aqui então para o nosso telão. Você acompanha agora aqui comigo. Olha só, a variação é de 0,04% de acordo com o IBGE. É a menor taxa por mês desde 2020, primeiro ano da pandemia, quando a economia, quando o mundo todo, quando tudo parou. A inflação vem perdendo força mês a mês. A queda no preço dos combustíveis puxou o grupo de transportes para baixo. Queda também nos preços de alimentos e bebidas, que tem um importante impacto, né, na sua despesa, na despesa das famílias brasileiras.
Agora, os gastos com habitação, estes subiram, porque teve reajuste aí em contas de água, de esgoto, de energia também. O que nós temos, então, em 12 meses é uma prévia da inflação menor, né? Menor aí de quase do que se a gente olha para 3 anos, está em 3,4%. Com isso, ficou bem mais perto aí do centro da meta, que é perseguida pelo Banco Central, que é de 3,25%. Essa desaceleração da inflação pode permitir um corte aí da taxa de juros em agosto. Essa foi a avaliação da maioria dos integrantes do Comitê de Política Monetária do Banco Central. A informação divulgada hoje está na ata da última reunião, na semana passada, em que o Copom manteve a taxa Selic em 13,75% ao ano. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, comentou essa ata do Copom e disse que existe um consenso sobre a trajetória da taxa de juros. O Brasil está numa trajetória fiscal sustentável e, portanto, a harmonização da política fiscal com a monetária, que é algo que eu defendo desde de dezembro, eu acredito que possa acontecer brevemente. Profissão Repórter de hoje embarcou na maratona de shows que os cantores Solange Almeida e João Gomes fazem durante as festas juninas. FM Sertaneja 90.9 anunciando para hoje, logo mais à noite, Solange Almeida. Sejam bem-vindos, estão preparados? Porque o rojão é grande. Bora! Primeiro desafio meu e da Sara. Como é que o João Gomes começa o dia? Bom dia. Cada microfone. O artista foi algo novo para mim, assim, foi uma surpresa, porque de fato o sonho dele era ser jogador de futebol. Hoje, depois de Aruanas, do Profissão Repórter. E daqui a pouco aqui no JH tem a CPI dos atos golpistas. O coronel do Exército, Jean Lawande Júnior, negou que tramou para impedir a posse de Lula. E também para você, as notícias do esporte com a nossa querida Karine Alves. Vamos aqui a um rápido intervalo e nós voltamos já já. 2 horas mais 21 minutos. Obrigado sempre aqui pela sua companhia no Jornal Hoje. Nos Estados Unidos, parlamentares preparam um relatório que dá a visão mais abrangente até agora sobre como as autoridades americanas falharam em agir diante das ameaças de invasão ao Congresso americano em janeiro de 2021. Vamos tratar desse assunto ao vivo. Tenho o prazer de chamar a nossa correspondente em Washington, Raquel Krahenbuhl. A Raquel acompanha, portanto, desde o episódio lá atrás da invasão até hoje, todos os desdobramentos. Raquel, bem-vinda, boa tarde. As agências de inteligência tiveram, portanto, aí vários avisos, várias oportunidades de evitar tudo isso e, mesmo assim, não conseguiram prevenir, evitar esse ataque, que foi o maior ataque à democracia americana. E agora, hein, Raquel? Exatamente, Trali. Essa foi uma investigação feita por democratas da Comissão de Segurança Interna do Senado e coletou informações de várias agências, fez uma linha do tempo detalhada de como a Polícia Federal Americana, o Departamento de Justiça, de Segurança Interna falharam, ignoraram ou minimizaram alertas de violência dias antes do ataque e apenas sugeriram que aqui a Polícia do Capitólio e a Polícia Municipal de Washington se preparassem para um protesto político normal. Segundo esse relatório, Trali, 4 dias antes do ataque, em 2 de janeiro, o Departamento de Segurança Interna descobriu um mapa do Capitólio sendo compartilhado nas redes sociais e uma mensagem que dizia que não seria apenas um protesto. Um funcionário do departamento chegou a alertar que temia que eles pudessem tentar ferir políticos, mas nada foi feito. E no dia seguinte, em 3 de janeiro, o FBI também teve conhecimento de postagens pedindo para as pessoas virem armadas a Washington. E um dia depois,
Então, no dia 5, o Departamento de Justiça anotou postagens chamando as pessoas para ocuparem prédios federais, incluindo o Capitólio. Então, o relatório do Senado apontou que essas falhas até continuaram no dia da invasão, Trali. O senador Gary Peters, que é o responsável, liderou essa investigação. Ele disse que foi chocante ver que o ataque foi planejado à vista de todos nas redes sociais. E ele foi além, afirmou que os erros ecoam as descobertas também lá da Comissão dos Ataques Terroristas de 11 de setembro, que identificou falhas semelhantes das agências de segurança, de inteligência, que também não levaram os alertas a sério. Trali. Valeu, Raquel. Muito obrigado aí pelas informações ao vivo, direto dos Estados Unidos. Polícia Federal cumpriu hoje um mandado de busca e apreensão na 13ª fase da Operação Lesa Pátria. O alvo é o empresário Milton de Oliveira Júnior, dono de uma rádio em Itapetininga, interior de São Paulo. A polícia investiga se ele financiou os atos golpistas de 8 de janeiro em Brasília. O advogado de Milton Oliveira Júnior afirmou que o empresário vai prestar depoimento na PF em Sorocaba agora à tarde e declarou também que a defesa só vai se manifestar assim que se inteirar dos motivos dessa ação de hoje. E na CPI dos atos golpistas, os parlamentares estão ouvindo hoje o depoimento do coronel Jean Lawande Júnior, que mandou mensagens defendendo que as Forças Armadas dessem um golpe depois da vitória de Lula nas eleições do ano passado. O coronel conseguiu no Supremo Tribunal Federal a garantia de permanecer em silêncio para não produzir provas contra si mesmo, mas decidiu falar com o compromisso de dizer a verdade. O depoimento acontece menos de 2 semanas depois de se tornarem públicas mensagens em tom golpista enviadas por ele ao tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro. Lawande Júnior pede uma atitude para impedir a posse do presidente Lula. Hoje ele negou qualquer teor golpista nas mensagens. Eu afirmo aos senhores que em nenhum momento eu falei sobre golpe. Em nenhum momento eu atentei contra a democracia brasileira. Em nenhum momento eu quis quebrar, destituir, agredir qualquer uma das instituições. Porque isso não faz parte do que eu aprendi durante toda a minha carreira, toda a minha vida. O coronel sustentou que as mensagens eram, na verdade, uma tentativa de fazer com que o então presidente Bolsonaro desse uma ordem para as Forças Armadas para apaziguar o país e desmobilizar os acampamentos bolsonaristas formados após a vitória de Lula. A relatora, a senadora Elisiane Gama, do PSD, questionou, então, se o silêncio do ex-presidente contribuiu para os atos golpistas. Na sua perspectiva, então, o presidente Bolsonaro, se tivesse adotado uma postura diferente do que adotou o ex-presidente Bolsonaro, precisamente no mês de novembro e no mês de dezembro, poderia ter se evitado tantos atos que ocorreram no Brasil. Essa passividade que o senhor coloca por parte do ex-presidente da República pode, na sua opinião, ter contribuído? Senador, eu não atribuo ao presidente Bolsonaro esses atentados. O que eu atribuo ao presidente Bolsonaro é que uma palavra dele, a capacidade que ele tinha de liderança sobre a nação, uma palavra dele, uma manifestação dele faria com que aquelas pessoas que tivessem nas ruas há muito tempo fora de casa, em situações precárias, retornassem aos seus lares e continuassem suas vidas. Em seguida, a relatora lembrou de outra mensagem, na qual o coronel falou sobre o apoio militar a Bolsonaro no ano passado. O senhor diz, se a cúpula do Exército Brasileiro não está com ele, de divisão para baixo está. E aí, então, o Mauro Cid responde para o senhor, muita coisa acontecendo, passo a passo. O que era isso? Essa fala foi muito infeliz minha, porque quando eu disse que o Exército Brasileiro não faria, eu me equivoquei, eu me redimo disso, é uma coisa que eu falei errado. É uma opinião minha, mas eu acredito, sim, que se o presidente Supremo desse a ordem para apaziguar o país, o Exército atuaria, as forças de segurança atuariam, o povo entenderia que não haveria nada, como não aconteceu, e retornaria aos seus lares, às suas casas. Então, na sua lógica, o alto comando das Forças Armadas brasileiras estava a favor daquela situação instável no país.
Não é isso, não é isso. Isso foi uma forma de expressão, senador. Eu quis dizer o seguinte, a ordem vai ser cumprida de qualquer jeito. Eu fui muito infeliz nessa fala, alto comando, divisão. Isso eu fui muito infeliz e me retrato aqui. Quero pedir desculpas ao Exército Brasileiro, quero pedir desculpas ao povo brasileiro, porque o Exército Brasileiro, desde que eu entrei, eu sei que ele é disciplinado, ele é legalista, ele cumpre a hierarquia disciplina. Durante a sessão, parlamentares governistas e de oposição acusaram Jean Lawand Júnior de mentir no depoimento. Para eles, a versão do militar sobre as mensagens não se sustenta. O senhor não pode infantilizar essa comissão. Aqui, como se diz no meu Maranhão, o mais besta conseguiu se eleger deputado federal e senador ou senadora. Então, as colocações que Vossa Excelência coloca aqui, elas são totalmente incompatíveis com o conteúdo de mensagem que o senhor próprio escreveu. O deputado Rafael Brito, do MDB, quis saber ao que o coronel se referia quando disse em uma mensagem que não havia como o Exército não cumprir uma ordem dada pelo então presidente Bolsonaro. O senhor afirma, entre aspas, ele tem que dar a ordem, irmão. Não tem como não ser cumprida. Em nenhum momento eu disse ordem para o golpe. O que quis dizer é ordem para apaziguar, para liberar, para as pessoas voltarem para casa. E quis dizer o seguinte, ele é o presidente supremo, ele é o presidente da República, chefe supremo das Forças Armadas. Tudo bem, é excelente essa sua fala, porque o Cid dizia que o ex-presidente não iria agir, ou seja, não daria sua ordem de apaziguar as pessoas, de trazer as pessoas à segurança, entre aspas, porque ele não confiava no alto comando do Exército. Então, o alto comando do Exército, nesse momento, pela sua afirmação, era contra a apaziguação do nosso país? Não, essas foram afirmações do coronel Cid. O Cid é que afirmou. Eu não tenho como confirmar isso ou fazer qualquer conjectura ou juízo de valor disso. O Cid que afirmou. O deputado Duarte, do PSB, perguntou ao coronel sobre uma mensagem enviada a Mauro Cid, em 21 de dezembro, na qual Lawand Júnior afirmou: soube agora que não vai sair nada. Decepção, irmão. Entregamos o país aos bandidos. O militar usou pela primeira vez o direito de ficar em silêncio. Eu quero manter meu direito ao sigilo. O senhor vai ficar calado. É um direito que o senhor tem, graças à democracia. A mensagem que o seu advogado, inclusive, escreveu no papel: permaneça calado. Até mesmo parlamentares de oposição ou que não são da base do governo criticaram a versão do coronel Lawand Júnior. É muito triste ver um oficial da estirpe do senhor, das qualidades do senhor, embarcar nessa deslocada tentativa de mobilizar o coronel Cid ou quem quer que seja nessa aventura de um golpe. Porque fica claro, coronel, a sua versão aqui, não é possível acreditar nela. Tribunal Superior Eleitoral retoma hoje à tarde, hoje à noite, praticamente, o julgamento de Jair Bolsonaro por abuso de poder político. Vamos ao vivo à capital federal. Tenho o prazer de receber aqui a repórter Luísa Doyle com todos os detalhes. É fim de tarde, começo de noite, né, Luísa? Bem-vinda e boa tarde para você. Oi, Trali, boa tarde para você, boa tarde a todos que nos assistem. A sessão aqui no Tribunal Superior Eleitoral está marcada para 7 horas da noite. O julgamento começou na quinta-feira da semana passada. A ação é do PDT, que pede que o ex-presidente Jair Bolsonaro fique inelegível por abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação. O motivo foi a reunião entre o ex-presidente e embaixadores estrangeiros no Palácio da Alvorada no dia 18 de julho do ano passado. Durante o encontro, sem apresentar nenhuma prova, o ex-presidente atacou o sistema eleitoral brasileiro, usando argumentos que foram desmentidos por órgãos oficiais. E aí, durante esse encontro, essa reunião foi transmitida pelo canal oficial do governo e também nas redes sociais de Bolsonaro. Na sessão da semana passada, defesa e acusação, apresentaram os argumentos. E o Ministério Público Eleitoral divulgou um parecer favorável para que Jair Bolsonaro se torne inelegível, mas recusou a ação para o caso de Braga Neto, que é o ex-candidato a vice-presidente na chapa de Jair Bolsonaro e que também é réu nesse processo. A sessão de hoje começa com o voto do relator, ministro Benedito Gonçalves, que tem mais de 300 páginas. Depois, votam os outros 6 ministros aqui do
do TSE. Qualquer um deles pode pedir vista, mais tempo para analisar o processo. Se a Corte rejeitar a acusação, o processo é arquivado. Se o TSE aceitar a acusação, Bolsonaro se torna inelegível por 8 anos. O prazo começa a contar na data da eleição do ano passado, ou seja, até 2030. E a gente acompanha tudo aqui, né, Trali? Claro, esse dia aí que vai ser movimentado hoje à noite aqui no TSE. Com você. Obrigado, Luísa. E tudo leva a crer que o julgamento não termine hoje, né? Possível que ele termine apenas na quinta-feira, quando tem uma terceira sessão. Obrigado, boa tarde, um excelente trabalho. Karine Alves, por favor, chega mais. Muito obrigada, Trali. Boa tarde para você. Boa tarde, gente. Boa tarde, Karine. Vamos já direto para a seleção feminina de futebol, porque tem convocação, tem Copa do Mundo para começar. Vamos lá. Dia importante, essencial a gente falar. Faltam só 23 dias. A estreia da Copa do Mundo feminina será dia 20 de julho lá na Austrália e na Nova Zelândia. E o Brasil vai saber hoje quem serão as 23 jogadoras e as 3 suplentes escolhidas pela técnica Pia Sundhage. Lá na Então, bom astral para a seleção brasileira seguir para a Copa do Mundo. E não devemos ter tantas novidades. A Marta, como se sabe, é a principal jogadora do Brasil já há muitos anos, a maior de todos os tempos, está com 37 anos, vai para a 6ª Copa do Mundo dela, super bem pelo Orlando Pride. Então, vai ser o nome certo nessa lista. Karine. Muito obrigada, Correge, pelas informações. Vamos ficar na torcida pelas meninas. Estou curiosa para saber essa lista, Trali. Sabe tudo esse Marcelo Correge. Sabe. Obrigado, querido. Um forte abraço. Ô, Karine, e algumas jogadoras que podem ser convocadas hoje brilharam aí no Brasileirão Feminino, ou seja, pode vir a recompensa mesmo, né? Sim, Trali, principalmente nessa reta final do campeonato. Ontem, o Corinthians garantiu a classificação à semifinal depois de eliminar o Cruzeiro com um gol de uma jogadora que sempre foi convocada para a seleção brasileira. Eu estou falando, sabe de quem? Da lateral esquerda, Tamires. Ela fechou a vitória do Corinthians por 4-2. Aos 35 anos, a jogadora já disputou as últimas 2 Copas do Mundo feminina e desde que a técnica Pia Sundhage assumiu a seleção há 4 anos, ela foi chamada em todas as convocações. Tamires, então, deve estar presente na lista que vai ser anunciada daqui a pouquinho. E nas semifinais, o Corinthians vai ter o clássico contra o Santos, já está aqui no nosso telão. No outro confronto, o São Paulo enfrenta a Ferroviária. Só jogos com times paulistas nessa fase do Brasileirão Feminino, né? Os duelos vão acontecer no fim de agosto, já que o campeonato vai ter uma pausa por causa da Copa do Mundo. Agora, no futebol masculino, teve mais demissão de técnico hoje, é? A gente falou dessa dança das cadeiras de técnicos aqui no JH. Dessa vez sobrou para o Antônio Carlos Zago, que estava no Coritiba. O treinador não conquistou nenhuma vitória pelo clube em apenas 2 meses de trabalho. É pouco tempo, né? Em 11 jogos foram 7 derrotas e 4 empates. O Coritiba é o lanterna do Campeonato Brasileiro. Mas olha só o detalhe. Já foram 10 trocas de técnicos no Brasileirão em apenas 12 rodadas.
Tá difícil ficar na cadeira. Tá difícil mesmo. Agora, tem jogo decisivo hoje pela Libertadores? Exatamente. Última rodada da fase de grupos. Hoje o Fluminense está em busca da classificação às oitavas de final, assim como o Atlético Mineiro, que agora conta com um treinador bicampeão da Conmebol Libertadores. O visual tá diferente. Sem o bigode, que o acompanhou por mais de 5 décadas. Já estava totalmente branco, ó, cabelo branco. E o bigode totalmente branco, já estava ficando mais feio do que eu já sou. Aos 74 anos, Luiz Felipe Scolari desistiu da aposentadoria e aceitou o convite para ser treinador do Atlético Mineiro. Essas pessoas que têm mais de 70 anos não estão acabadas como algumas pessoas pensam. No Galo, o Filipão terá o desafio de classificar o time para as oitavas de final da Libertadores. Será a 9ª vez que o comandante vai disputar a competição e o histórico é dos melhores. Sempre chegou no mínimo nas quartas de final. Caiu 2 vezes na semi, outras 2 foi vice. Ganhou 2 títulos. Filipão pode se tornar o primeiro técnico na história a conquistar a Libertadores por 3 clubes diferentes. Ele venceu com o Grêmio em 95 e com o Palmeiras em 99. Hoje, contra o Libertad no Paraguai, o Galo pode perder até por 1 gol de diferença que avança para as oitavas de final. Pelo mesmo grupo, o já classificado Atlético Paranaense recebe o Aliança do Peru. Se vencer, o Furacão garante o primeiro lugar. Na terceira participação como técnico em Libertadores, Fernando Diniz pode classificar hoje o Fluminense no Maracanã. Precisa de um empate contra o Sporting Cristal do Peru. Se ganhar, avança como primeiro colocado. Se perder, pode ser eliminado. Nosso grupo, todo mundo tem chance de classificação. Agora tem que ter concentração porque o time deles foi muito bom. Será uma noite decisiva para treinadores de gerações diferentes, com o mesmo desejo de conquistar a América. Tá animado o negócio. Ficou bem sem o bigode, Filipão. Ficou legal, né? Ficou legal. E tem mais jogos decisivos aí de Libertadores essa semana? Sim, temos. Todos jogam em casa. Amanhã o Internacional vai enfrentar o Independiente Medellín, da Colômbia. Logo em seguida, às 9h30 da noite, os jogos com transmissão ao vivo da Globo. Estou falando de Flamengo, que vai enfrentar o Alcas do Equador. Para todo o Brasil, esse jogo vai passar, menos para o estado de São Paulo, que vai ficar com Corinthians e Liverpool do Uruguai. Na quinta-feira tem mais Libertadores, Palmeiras e Bolívar, que já estão classificados para a próxima fase. O jornal hoje vai ficar por aqui e eu vou ficar aqui contigo. Fica aqui, valeu, Karine, muito obrigado. Valeu. Boa tarde. Olha só, o Jornal Hoje então termina agora, você pode rever as nossas reportagens daqui a pouquinho já no Globoplay. E as outras notícias importantes aí do Brasil e do mundo você confere no Jornal Nacional. Sabe de onde vem a energia da Eletrobras? Da natureza. E sabe para onde ela vai? Para muitos lugares. Como na comunidade da Lúcia. E uma vez que ela chega lá, uma outra energia começa a ser gerada. A Eletrobrasilidade. A energia de quem tem história, de quem preserva a natureza e as tradições. Essa energia que eu tenho, que você tem. A gente produz Eletrobrasilidade. Eletrobras. Bom dia, pessoal, bem-vindos ao nosso canal, bem-vindos aí, o Jornal Hoje, a informação completa e confiável aí, que você só encontra aqui, então inscreva-se já no canal aí, ative o sininho, beleza, galera? Chegamos com tudo aqui, né? Chegou a hora de começar o dia aí com muita informação, aqui no nosso canal trazemos para você as principais notícias aí do Jornal Hoje, apresentado pelo competente César Tralli, tá? Que você não perca aí nenhuma atualização, a gente chega com tudo aí para falar para você um dos destaques aí hoje do Jornal Hoje, que é sobre o dólar, né, galera? O dólar aí, né, ele opera aí com uma volatilidade, né? Então ele teve uma queda aí, né? O IPCA, que é o indicador de inflação brasileira aí,
viu ligeiramente acima aí das expectativas do mercado de junho, apesar da descelerização. O real brasileiro teve uma ligeira desvalorização em relação ao dólar norte-americano, acumulando quedas mensais e anuais. O Banco Central manteve a taxa Selic inalterada, mas mencionou aí, né, que pode ter, né, possibilidade de iniciar aí um corte de juros em agosto, né? A avaliação do Banco Central é de que o processo desinflacionário em curso e seu impacto nas expectativas podem gerar aí confiança necessária para iniciar um corte gradual dos juros. No entanto, aí alguns membros do Comitê da Política Monetária, o Copom, seguem cautelosos aí, pois acreditam, né, que a inflação ainda reflete aí componentes voláteis e a incerteza, né, sobre o impacto, né, dos produtos aí em alta, né? A divulgação do IPCA 15 de junho também influencia aí o mercado, pois veio aí acima das projeções, mas não teve uma desaceleração, né? Os preços da habitação também aumentaram, né? Globalmente, as atenções aí estão voltadas para os dados econômicos mais fracos. O presidente do Banco Central afirmou que a zona euro vive um período de inflação persistente, né? O que poderá atrasar aí a sua resolução. E a expectativa é de que o Banco Central continue aí seu ciclo de aperto monetário, né? Potencialmente desacelerando ainda mais a atividade econômica. Importantes indicadores econômicos aí serão divulgados nos Estados Unidos e o mercado está monitorando sinais aí de uma possível recessão. Beleza, galera? Então a notícia de hoje é essa, que você vai acompanhar tudinho aí com o César Tralli aí no Jornal Hoje, né? Então você não perca tempo aí, inscreva-se, que aqui no nosso canal você fica por dentro de tudo, né? As notícias fresquinhas aí, direto no seu feed aí do YouTube. Se inscreva aí, deixa um like, galera. Um grande abraço, uma ótima terça-feira aí. Jornal Hoje completo com o César Tralli. As notícias atuais é só aqui no nosso canal. Um abraço e até mais.